Miyamoto Musashi, um dos mais lendários samurais do Japão, deixou um legado que vai muito além das batalhas com espada. Sua filosofia de vida e combate revela uma profunda compreensão da coragem, especialmente quando se trata de enfrentar os medos que todos carregamos. Enfrentar o medo com coragem não significa a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Musashi nos ensina que o medo é uma reação natural, mas que o verdadeiro guerreiro sabe como transcender essa emoção para alcançar a maestria na vida e na arte da guerra. Musashi nasceu em uma época turbulenta, onde a espada era não apenas uma arma, mas um símbolo de honra e sobrevivência. Desde jovem, ele se dedicou ao estudo das artes marciais, mas também à reflexão sobre a mente humana e seus desafios internos. Em suas batalhas, ele viu que a diferença entre a vitória e a derrota muitas vezes estava no domínio do medo. Quem cede ao medo perde a clareza e a presença necessárias para agir decisivamente. Por isso, o primeiro passo para enfrentar os medos com coragem é reconhecê-los, sem se deixar dominar. Para Musashi, a coragem verdadeira nasce da preparação e do autoconhecimento. Ele acreditava que o guerreiro deve estudar não só as técnicas de combate, mas também as próprias emoções. Entender as raízes do medo, seja ele medo da morte, da derrota ou do desconhecido, é fundamental para não ser surpreendido por ele. Assim, o medo deixa de ser um inimigo invisível e se torna um desafio a ser superado com estratégia e calma. Essa abordagem requer disciplina e humildade, pois ninguém está livre do medo, mas todos podem aprender a controlá-lo. Outro ensinamento essencial de Musashi é a importância do momento presente. O medo, muitas vezes, surge da antecipação do futuro, de imaginar cenários negativos ou perigosos que podem nunca acontecer. O guerreiro, segundo ele, deve focar no aqui e agora, na ação concreta que está ao seu alcance. Quando se está plenamente atento ao presente, a mente não se perde em preocupações e o corpo reage com naturalidade. Essa atenção plena, ou zanshin, é uma forma de coragem que mantém o espírito calmo e a decisão firme, mesmo diante das maiores adversidades. Musashi também nos alerta para a armadilha da hesitação. O medo pode paralisar, fazendo com que o indivíduo duvide de si mesmo e do seu poder de agir. No campo de batalha, essa hesitação pode ser fatal, e na vida pode impedir o crescimento e a conquista de objetivos. Por isso, Musashi defende a ação imediata e decisiva, mesmo que imperfeita. A coragem não exige perfeição, mas sim a disposição de enfrentar o desconhecido com firmeza, aprendendo e ajustando o caminho conforme necessário. Essa mentalidade é um convite para sair da zona de conforto e encarar os medos como oportunidades de fortalecimento. O mestre samurai também destaca o valor do fracasso no processo de superar o medo. Errar e cair faz parte do caminho do guerreiro, pois cada derrota traz ensinamentos que fortalecem a coragem. Musashi via o fracasso não como uma derrota definitiva, mas como um passo necessário para a evolução. Assim, encarar o medo é também aceitar que a jornada pode ser difícil, e que o verdadeiro guerreiro não foge da dor ou da dificuldade, mas aprende a usá-las para crescer. Essa resiliência é uma das marcas da coragem que transforma. A vida de Musashi é um exemplo vivo desses princípios. Ele enfrentou inúmeros adversários, muitas vezes em condições desfavoráveis, mas jamais recuou diante do medo. Sua coragem foi fruto de anos de treinamento intenso, reflexão profunda e prática constante da atenção plena. Ele sabia que o medo podia surgir em qualquer momento, mas que não poderia permitir que ele governasse suas ações. Essa atitude fez dele uma lenda, mas também um guia para quem deseja viver com mais coragem no dia a dia.
Na prática, enfrentar os medos com coragem exige cultivar uma mentalidade de guerreiro. Isso significa aceitar que o medo estará presente, mas escolher agir mesmo assim. É desenvolver a confiança nas próprias habilidades e no próprio julgamento, sabendo que a preparação e a presença mental são as melhores armas contra o medo. Além disso, envolve praticar a atenção plena para não ser arrastado por pensamentos negativos e abraçar o aprendizado contínuo que vem dos erros e desafios. Outro ponto que Musashi enfatiza é a simplicidade. Muitas vezes, complicamos demais as situações, criando cenários mentais que aumentam o medo. O verdadeiro guerreiro busca o caminho simples e direto, sem se perder em distrações ou dúvidas. Ele age com clareza, sem excessos de análise que levam à paralisia. Essa simplicidade é uma forma de coragem, porque exige deixar para trás as ilusões e encarar a realidade tal como ela é, com toda a sua dificuldade e beleza. Musashi também aponta para a importância do desapego. O medo muitas vezes está ligado ao apego, ao resultado, à reputação, à vida. O samurai que enfrenta o medo com coragem não se apega ao resultado, mas se concentra no processo e na ação correta. Essa liberdade do apego permite agir com mais leveza e sem o peso da ansiedade. É uma coragem que nasce da aceitação do que não pode ser controlado, enquanto se faz tudo o que está ao alcance para vencer o desafio. Em resumo, a filosofia de Miyamoto Musashi nos oferece um caminho para enfrentar os medos com coragem que é ao mesmo tempo prático e profundo. Ela nos convida a reconhecer o medo, a entender suas raízes, a cultivar a presença no momento presente, a agir com decisão, a aprender com o fracasso, a buscar a simplicidade e a desenvolver o desapego. Essa combinação forma um escudo poderoso contra a paralisia que o medo pode causar, abrindo espaço para a ação e o crescimento. Quando colocamos esses ensinamentos em prática, descobrimos que a coragem não é algo reservado apenas aos grandes guerreiros ou momentos de crise extrema. Ela está disponível para cada um de nós em nossas batalhas diárias, sejam elas profissionais, pessoais ou internas. Enfrentar os medos com coragem é, acima de tudo, um ato de amor próprio e respeito à vida, que nos permite caminhar com mais liberdade, confiança e autenticidade. A jornada de Musashi nos lembra que a coragem é uma habilidade a ser treinada, não um dom inato. Quanto mais praticamos, mais nos fortalecemos para encarar os desafios, por maiores que sejam. E assim, o medo deixa de ser um inimigo invisível e se torna um companheiro que nos impulsiona a sermos melhores, a crescermos e a vencermos nossas próprias limitações. Musashi nos mostra que o medo, embora natural, não deve jamais se tornar o senhor de nossas vidas. Ao longo de sua trajetória, ele enfrentou momentos em que a ameaça da morte era real e iminente, mas sua postura era sempre de firmeza e tranquilidade. Essa serenidade diante do perigo não é fruto do acaso, mas da preparação mental e física. Ele cultivava uma mente disciplinada, que não se deixava abalar pelas incertezas do futuro, nem pelas dúvidas internas. Essa disciplina mental é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, bastando para isso ter a determinação de exercitar o controle dos próprios pensamentos. A coragem que Musashi prega também está ligada à adaptabilidade. Em seus duelos, ele sabia que cada situação era única e exigia respostas diferentes. O medo pode surgir quando tentamos aplicar velhas soluções para novos problemas, ou quando nos agarramos rigidamente a um plano sem considerar a mudança do cenário. Para o guerreiro, a flexibilidade é uma arma poderosa, pois permite que ele ajuste suas ações conforme a realidade se revela. Essa adaptabilidade também é um antídoto contra o medo, porque nos tira da rigidez do pensamento e abre espaço para a criatividade e a improvisação.
Além disso, Musashi valoriza a simplicidade na ação como um meio de evitar a hesitação causada pelo medo. Ele alertava que o excesso de pensamento leva à dúvida e à paralisia. Por isso, recomendava agir com naturalidade, como se cada movimento fosse parte de uma dança fluida, onde a confiança no próprio corpo e na própria mente é absoluta. Essa fluidez é uma forma de coragem que evita o conflito interno e permite que o indivíduo responda ao desafio com agilidade e precisão, sem ficar preso em medos ou dúvidas que atrasam a ação. Outro aspecto fundamental para Musashi é o equilíbrio entre corpo e mente. Ele acreditava que o medo se manifesta tanto mentalmente quanto fisicamente, e por isso é essencial fortalecer ambos. O treino físico, com a espada ou com outras formas de exercício, não serve apenas para melhorar a técnica, mas para criar resistência e confiança no próprio corpo. Essa confiança física alimenta a coragem mental, porque quando sabemos que nosso corpo está preparado, o medo perde força. A preparação completa envolve também o cultivo da mente através da meditação, da reflexão e do estudo das próprias emoções. Musashi também nos ensina que a coragem não é um estado permanente, mas algo que precisa ser renovado a cada momento. Mesmo os guerreiros mais experientes sentem medo, e o segredo está em continuar avançando apesar dele. Esse movimento constante é o que diferencia aqueles que vivem pela coragem daqueles que ficam presos pelo medo. Ele reforça que o caminho do guerreiro é uma jornada, sem fim de aprendizado, disciplina e superação. Não há um ponto final onde a coragem é conquistada para sempre, mas uma série contínua de escolhas para enfrentar e dominar o medo. A humildade é outro pilar na filosofia de Musashi que ajuda a enfrentar os medos. Reconhecer que somos humanos, falíveis e vulneráveis, nos torna mais fortes porque nos prepara para lidar com o inesperado. O orgulho exagerado cria ilusões de invencibilidade que, quando quebradas, intensificam o medo e a ansiedade. Musashi aconselha a aceitar as próprias limitações, mas sem se resignar a elas. Essa aceitação realista permite construir uma coragem sólida, baseada no conhecimento verdadeiro de si mesmo e da situação, e não em fantasias de perfeição ou controle absoluto. Além disso, a conexão com o propósito é um motor poderoso para vencer o medo. Musashi sabia que o guerreiro precisa ter uma causa maior, algo que dê sentido às suas ações e à sua coragem. Quando o medo ameaça dominar, lembrar-se do propósito fortalece a determinação e a resiliência. Esse propósito pode ser proteger a família, honrar uma tradição, buscar a excelência ou simplesmente viver com integridade. Ter um foco claro ajuda a manter a mente firme e o coração resoluto, mesmo diante dos maiores desafios. A filosofia de Musashi também nos convida a refletir sobre a morte e o significado da vida. Ele via a consciência da morte como um elemento que fortalece a coragem, pois quando se aceita a inevitabilidade do fim, o medo da perda diminui. Essa aceitação não é mórbida, mas libertadora, porque nos permite viver com mais intensidade e presença. O guerreiro que entende a morte não teme o perigo, porque sabe que a vida é uma série de momentos que merecem ser vividos plenamente, sem amarras ao medo. Musashi enfatizava que a verdadeira coragem está em agir com serenidade, não com raiva ou desespero. Muitos confundem coragem com agressividade ou impulso, mas para ele, a coragem é calma e controle. Essa calma nasce da confiança interior e do domínio da mente que permite tomar decisões sábias mesmo sob pressão. A serenidade diante do medo é o que garante que as ações sejam eficazes e não precipitadas. Assim, o guerreiro mantém a vantagem, pois seu comportamento não pode ser previsto ou explorado pelo adversário. Outro ensinamento valioso é o conceito de estar pronto para tudo.
Musashi acreditava que a coragem nasce da preparação constante para enfrentar qualquer situação, mesmo as inesperadas. Isso significa cultivar uma mente alerta e um corpo treinado, sempre disposto a agir com rapidez e precisão. Essa prontidão reduz o medo porque elimina a sensação de surpresa e impotência. Quando se está preparado, o medo se transforma em respeito pela situação, que é a base da coragem verdadeira. Musashi também ressaltava a importância da prática diária para fortalecer a coragem. Ele sabia que momentos de crise são raros, mas o cotidiano é o terreno onde a coragem é cultivada ou perdida. Encarar pequenos desafios com determinação, manter a disciplina no treino e na vida pessoal, praticar a honestidade consigo mesmo, tudo isso constrói a base para a coragem necessária nos grandes momentos. Assim, a coragem deixa de ser um fenômeno esporádico e se torna uma qualidade constante e natural. O legado de Musashi permanece relevante porque oferece uma abordagem integrada da coragem, que vai além da bravura superficial. Ele mostra que a coragem verdadeira envolve autoconhecimento, disciplina, preparação, aceitação, propósito e serenidade. É um caminho que exige esforço e dedicação, mas que traz liberdade e poder interior. Ao aplicar esses princípios, qualquer pessoa pode transformar o medo em força e caminhar com confiança, seja no campo de batalha, na vida profissional ou nas relações pessoais. Musashi nos inspira a entender que o medo é um sinal, uma mensagem do corpo e da mente que merece atenção, mas que não deve ser um obstáculo. Encarar o medo é um ato de coragem que nos aproxima da nossa melhor versão. Cada desafio enfrentado com coragem é uma vitória sobre nossas próprias limitações e uma conquista rumo a uma vida mais plena e autêntica. Assim, aprendemos com o mestre samurai que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de avançar apesar dele. Por fim, Musashi nos lembra que a jornada para enfrentar os medos com coragem é única para cada pessoa. Cada um tem seus próprios fantasmas e batalhas internas, mas todos podem se inspirar na filosofia do guerreiro para encontrar o caminho que os conduza à superação. Essa jornada exige paciência, persistência e fé na própria capacidade de transformação. Com coragem, o medo deixa de ser um inimigo invencível e se torna um aliado no processo de crescimento e conquista. Ao aplicar esses ensinamentos em sua vida, você estará seguindo os passos de um dos maiores guerreiros da história, não para lutar contra inimigos externos, mas para dominar os medos que limitam sua própria existência. Essa é a verdadeira vitória, a conquista da liberdade interior que permite viver com intensidade, equilíbrio e propósito.